ouvi uma pessoa falando assim, Elisa, qual é o conceito de homem provedor? Homem é provedor, só isso. Uma pessoa do sexo masculino que não é um provedor é um menino. É um menino que ainda não se tornou homem. Simples assim. Simples assim, hein, rapazes? Hein, meninos? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre a opinião da Elisa aí, que pelo visto atua como consultora ou coisa assim, tá? É Elisa, ela tem um sobrenome meio difícil, então eu não vou saber dizer, que é Elisa Witzorek, algo assim, tá? Para quem quiser conhecer o trabalho dela, enfim. Mas vamos então comentar pelo lado masculino se de fato, existe mesmo uma ligação tão direta entre a provisão e a masculinidade, entre se tornar homem, o homem de verdade ou coisas assim, tá. Então é importante eu ressaltar o seguinte com vocês: quando o feminino ele fala a respeito do homem de verdade, elas têm total direito de ter a visão que quiserem, tá. Não é esse o ponto aqui. Até porque, para que elas possam, validar você enquanto homem, né, elas vão criar uma lista de exigências, uma lista de características, né, e aí vai variar um pouquinho, vai variar de períodos, né. Então em um período mais jovem, quando ela tem um valor mais elevado, geralmente as características estão mais direcionadas a fatores emocionais, né, então o cara que gera fortes emoções, o cara que, né, é mais destacado, que tem uma pré-seleção mais interessante, e aí vai, né, amadurecendo a ideia, e não necessariamente enquanto ela amadurece, ela se torna mais ou menos mulher, né. Raramente é dito coisas nesse sentido. Então o homem, ele enxerga tanto a mulher quando está nesse período, que é um período que geralmente ele tem mais, interesse, né, em acessá-la, como também no período em quando ela já está mais velha e já está mais teoricamente madura, uma mulher de verdade, que é uma frase, como eu disse, que não é aplicada, tá. Raramente você vai ver um homem citando algo nesse sentido, né. Ele simplesmente ele vai fazer a seleção conforme o perfil. Então, se é uma mulher que tende a ser mais acessível, digamos assim, né, uma mulher que tem vários parceiros e tal, então ele vai colocar lá no perfil. A mulher que ela é mais valorizada, que ela está se valorizando, que ela se coloca num perfil diferente, ele vai entender de outra forma. Sendo fake ou não, tá? Essas características aqui. Mas de modo geral é assim que funciona na vida do homem. Ele não diz que necessariamente a mulher rodada ali, a mulher, né, é mais experiente ou aquela que se entrega mais facilmente, ela necessariamente não é uma mulher de verdade. É uma mulher como qualquer outra, com a diferença de que uma ela é mais e outra menos valorizada. Então, nesse aspecto, tá, não dá para dizer que um homem, ele necessariamente tem que ser provedor, ainda mais provedor da mulher, tá, que é geralmente a frase que elas aplicam aqui. Porque, por exemplo, você é provedor da própria vida, né, não existe muito esse contexto, se você analisar o conceito da palavra, né. Então um homem que tem a capacidade de ser independente, né, o homem: "Ah, eu sou independente, eu pago minhas contas e não sei o quê", ele não é provedor de nada, né, ele é apenas, pura e simplesmente, um alguém que está ali cuidando da sua própria vida, pagando as suas contas. E ele pode muito bem ser um homem, ser muito masculino, né, sendo assim, tendo essa atitude, até porque na vida dos homens, de maneira geral, a solidão e o aspecto de se encontrarem ali nessa condição sempre foi algo muito comum, tá. Então não dá para afirmar que, né, nem que o homem provedor é um homem de verdade, né, e nem que esse homem que não provê para ninguém, a não ser a si mesmo, que ele é um cara que, não é homem, não é formado ou coisa do tipo. Isso na verdade é uma grande ilusão do feminino, porque é justamente o que ela busca em você. Então ela vai querer te entregar essa questão, né. Mas vamos ver a opinião dela até o final, né, pra gente ter uma noção um pouquinho melhor. Mas por hora eu queria primeiro apresentar pra vocês um pouco da minha visão, um pouco da minha opinião, tá certo? Que afinal de contas é esse o intuito deste canal, né. Vamos lá. Simples assim. Não tem outra situação. Não tem. É um menino e precisa se desenvolver como homem. Então, quando a gente não olha, nós mulheres, para nossa autoestima e para aquilo que efetivamente a gente precisa olhar internamente aqui, a gente se torna a tal da salvadora. Querendo salvar todo mundo, arrumando homens problemáticos, homens com vício, homens infantis, meninos, né? Homens incapazes de resolver os problemas,
o famoso homem banana, aquela pessoa bege no teu sofá, é porque tu é uma mulher salvadora. Lembre-se do termo que ela utilizou, mulher salvadora, e lembre-se do que eu falei logo no início. Eu ainda não sabia o que que ela ia comentar. Mas essa mulher salvadora, ela nada mais é do que a mulher jovem que eu citei agora há pouco. A mulher que dá créditos a homens que geralmente não têm essas características de provisão, né. Então o bad boy, o cara mal ou, né, o rapazinho destacado ali do colégio, você pode pegar vários períodos diferentes que você vai notar que, assim, não são caras que, entregam características que você pensa: "Caramba, esse cara pode ser um ótimo pai para os meus filhos", né. Não são, tá. E são esses os caras que geralmente são premiados com acesso ao feminino, em larga escala, tá. Você vai encontrar casais ali, que a mocinha deu uma chance para o rapazinho bonzinho e eles formaram um casalzinho e tal, tem isso, tá. E inclusive esse tipo de casal costuma ser o que perdura, é o que mais dura aí pelo menos nos tipos de relacionamento, pelo que eu reparo. Agora, nesse aspecto aí, que ela tá citando da mulher salvadora, na verdade eu não chamaria ela de salvadora, eu chamaria ela de a mulher que se entrega ao seu profano, uma mulher que aceita muito a ideia de que eu quero curtir, eu quero aproveitar. Em geral, são esses os perfis de mulheres que costumam dar essa chance para os homens que ela chama de banana aí, né. Mas vamos ver o vídeo até o final, que o vídeo tá terminando dela, mas vamos ver o que mais que ela vai falar. Salvadora. Por quê? Porque tu não olhou pra dentro. Porque tu não olhou pra tua autoestima. Hum, Eu ouvi ó, perceba, né, por mais que a intenção da Estela, né, é isso? Não, é a Elisa, perdão. Por mais que a intenção da Elisa é positiva, de tentar explicar para essas mulheres que: "Olha só, você tinha essa vontade de encontrar esses homens e salvar esses homens, porque internamente a sua autoestima era muito baixa. Então você buscava melhorar essa questão tendo um cara como esse". Agora pensa, qual o sentido? Se minha autoestima é baixa, bem baixa, mas ao mesmo tempo, tá lotado de caras bacanas, caras gentis e simpáticos que eu não consigo enxergar, que eles são invisíveis, que eles vão, conversam comigo, né, sei lá, às vezes até eu vou no encontro, vou em algum lugar, mas eu não sinto uma química, eu não sinto uma vontade de, né, de ficar com ele e tal. Então ele acaba sendo um cara, né, que eu jogo pra escanteio. Em compensação, esse bananão aí que ela tá chamando aí, né, é o cara que na verdade me gera vontade de estar com ele, me gera vontade de estar próximo a ele. Então isso não tem a ver com autoestima, tá? Não tem a ver. Pode ser que esses caras legais não entreguem atração suficiente em você, não só de comportamento, mas às vezes também visualmente falando, né? A gente não pode negar essa característica. Mas vamos supor que os caras tenham perfis visuais similares, tá? Que seja, não costuma ser assim, né? Mas vamos imaginar que sim. A tendência, ainda assim, é que, na verdade, você, enquanto mulher, enquanto feminina, está muito entregue a este lado profano que tende a premiar homens que, como eu falei num vídeo agora há pouco, né, eu fiz um vídeo para vocês, né, das filas lá nos presídios e tal, né, ou seja, são mulheres que costumam premiar esse perfil, o perfil do cara que ele é mau, né, o perfil do cara que não só é mau, é o cara que é muito ligado a este lado da masculinidade. Então, às vezes, né, eu dei o exemplo também do cara de farda e tal, ou seja, um cara que ele é o guerreiro, ele é o cara que não se importa com nada. Então esse homem que não se importa com nada, que às vezes não trabalha, que às vezes não tá nem aí, ele só quer curtição e não sei o quê, às vezes ele também tá um pouco ligado a esse lado que você pensa que ele é um cara despretensioso, um cara que, não tá nem aí pra nada e não tá nem aí nem pra você, e você premia ele nisso, tá. Então assim, de certa forma, tem algum tipo de autoestima envolvida? Até tem, mas não é esse o foco. Se você não notar que na verdade, e não perceber que na verdade, isso é uma coisa que te atrai ponto final e que você sim, por ser, do feminino, sabe que você vai ter acesso a um cara desse, porque é raro o tipo de mulher que não consegue o acesso a um cara que ela deseja. Se ela se empenhar, se ela correr atrás, a tendência é que ela vai conseguir, né. Então, dito tudo isso, não tá muito ligado à autoestima. É óbvio que o feminino tem uma dificuldade com a autoestima dela, isso acontece, mas eu não acho que tenha relação com isso não, tá. E outra coisa, como eu disse no início do vídeo, esses homens, eles não são menos homens. Em geral, eles até são vistos por outros homens, né, principalmente nesses períodos que eu citei, como os alfas, né, da da matilha, digamos assim, né. Então você tá num ambiente ali, como eu disse, num ambiente quando você é jovem, aí tem o cara que ele é o malandrão que fica com todas as meninas da escola, né.
Aquela coisa assim, né, usando esse esse cenário, você vai enxergá-lo como um cara que, porra, gostaria de ser como ele. Em algum nível, os homens vão pensar essas coisas, tá. É óbvio que vai ter momentos que não e tal, não tô dizendo que ninguém é alfa ou beta o tempo todo, lembra disso, também já expliquei, né, que esses termos eles não são, algo que ficou fixo em você e você não tem como se livrar dele, né, seja da forma que for, tá. Mas, ainda assim você tem que lembrar, lembra sempre que essa característica aí que ela tá falando, "Ai, o homem provedor e não sei o quê, que é ele que é o homem de verdade", isso é apenas um reflexo do período. Ela está em um período agora em que ela busca essa provisão, em que ela acredita que isso é parte da lista de exigências. Então o feminino, ele sempre vai usar do máximo de shaming que ela puder, né, no máximo da ideia de te envergonhar, te tratar como: "Olha, você tem que ser isso, porque se você não for isso, você não é homem de verdade", né. E isso desde que o mundo é mundo, desde que tudo acontece na face dessa terra, tem pessoas falando que o homem deve ou não fazer, e colocando o homem para fazer trabalhos, ou colocando o homem para isso, para aquilo. O homem, no final das contas, ele é isso, ele é uma espécie aí do grande trabalhador da sociedade que trabalha para as mulheres, trabalha para o mundo, trabalha para muita coisa. Se você quer ser um desses, né, fique à vontade. Eu acredito sim que é importante que você entregue o que uma pessoa deseja, do mesmo modo que ela tem que entregar para você, mas tem que ter equilíbrio, tá? O problema é quando elas começam a exagerar, que é como está acontecendo hoje. Hoje, elas não entregam tradicionalismo, elas não entregam uma série de características e querem de você a mesma coisa. Aí tá errado, tá? Não tô falando o discurso do tipo: "Ai, não faça o que as mulheres querem, não sei o quê", não. O discurso é: tem que ser justo. Se não está sendo justo, se está passando de um limite, como já está passando há muito tempo, por isso que esses canais aqui existem, né. Então, se está passando do limite, não aceite, isso é só shaming barato e você é homem de verdade sim por não prover pra ninguém, tá? Tá certo? Então é isso, cowboys, eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Deixa seu like, sua inscrição, o seu comentário. Se você tiver interesse em divulgar seu produto e serviço, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, tá bom? Tamo junto e até a próxima.